Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e vamos ler o último versículo, o versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, sobre a segunda parte deste versículo. Obviamente, a segunda parte deste versículo é a primeira parte do mistério da piedade. Porque quando nós pregamos a primeira vez, nós falamos sobre a introdução. Este versículo, quando diz, evidentemente grande é o mistério da piedade, nós estudamos que esta palavra evidentemente significa confessadamente, ou assim como todos os crentes confessam, grande é o mistério da piedade. Então nós vimos três coisas na mensagem anterior. Nós vimos a confissão, o mistério e a piedade. Agora entrando no que é de fato o mistério da piedade, que como nós vimos aqui é claramente Jesus Cristo o mistério, nós vamos falar da primeira parte deste mistério, que é aquele que foi manifestado na carne. Portanto, hoje nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo. Nós vamos falar sobre Deus se fazendo homem, Cristo encarnado. Não confunda com reencarnação, é encarnação do Verbo. Encarnar é se fazer carne, é se fazer homem. Reencarnar não existe, mas os espíritas dizem que é a pessoa voltar, a sua mesma alma voltar em outro corpo. Isso não existe, isso é uma aberração, é ilógico, completamente ilógico e insustentável pelas Escrituras. Mas hoje nós vamos falar da encarnação do Verbo. Paulo diz, aquele que foi manifestado na carne. Para que os irmãos entendam um pouco sobre como foi escrito a Bíblia e como ela foi copiada, como foi copiado no Novo Testamento, alguns manuscritos que são cópias das cartas de Paulo, dos evangelhos, dos evangelistas, enfim, alguns manuscritos, eles contêm a palavra Deus no lugar de aquele. Quando você abre sua Bíblia aí no verso 16, você vê que está escrito aquele que foi, manifestado na carne. Mas alguns manuscritos está escrito Deus no lugar de aquele. Então fica Deus que foi manifestado na carne. Este é um versículo que prova ou provaria cabalmente que Jesus Cristo é Deus. Então os testemunhos de Jeová não poderiam se sustentar, embora há outros versículos que provam que Jesus é Deus. Mas este aqui, por que na nossa Bíblia não tem então Deus que foi manifestado na carne? Talvez só na NVI. Se alguém tiver a versão NVI, você vai ver que pode ser, não me lembro, mas pode ser que está escrito Deus lá. Deus foi manifestado na carne. Mas os críticos textuais, que são aqueles que estudam como que se formaram as cópias dos escritos bíblicos, chamam-se críticos textuais. Estes estudiosos, eles preferem manter igual está na nossa Bíblia, aquele que foi, não Deus que foi manifestado na carne. Por quê? Porque o manuscrito que foi encontrado com esta palavra Deus no lugar de aquele, ele data do século VIII depois de Cristo. Ou seja, todos os manuscritos mais antigos do que ele não consta Deus e está aquele mesmo. Então, a preferência é que o manuscrito mais antigo seja mais confiável, porque quanto mais próxima uma cópia é do seu original, provavelmente esta cópia é mais semelhante ao original. Não é verdade? Porque antigamente não havia como tirar xerox, então as pessoas copiavam do original. O original mesmo se perdeu, mas as cópias se mantiveram. E as cópias mais antigas está escrito aquele que foi. Somente no século VIII é que apareceu um manuscrito escrito Deus que foi manifestado na carne. Então, só para os irmãos terem uma ideia de como foi copiado o Novo Testamento até chegar em nossas mãos. Mas isso, queridos, em nada diminui
a divindade ou não exclui a divindade de Cristo, como nós iremos ver no sermão de hoje. A doutrina da encarnação de Cristo é um dos pilares do cristianismo em toda a história. Você sabia disso? A doutrina da encarnação do Verbo, ela é um dos pilares centrais de todo o cristianismo em toda a sua história. E a encarnação de Cristo, ela deve ser o fiel da balança para concluir se um determinado grupo ou indivíduo é cristão ou não. Você quer saber se um determinado grupo é cristão? Pergunte sobre a encarnação de Cristo. Pergunte outra coisa também. Pergunte igualmente sobre a divindade de Cristo. Porque para nós falarmos que o Verbo se fez carne, primeiro, antes de tudo, nós temos que falar que o Verbo era Deus. Vamos obedecer aqui a sequência do apóstolo João, quando escreve o seu evangelho. Qual que é a primeira frase que João inicia seu evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de João falar no verso 14, que o Verbo se fez carne, primeiro ele diz que o Verbo era Deus. Então, quando você quiser saber se um grupo ou uma determinada pessoa é cristã mesmo, então pergunte sobre estas duas coisas. Jesus é Deus? Segunda coisa, Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez carne verdadeiramente? Se estas duas respostas forem sim, então este grupo ou pessoa está dentro do cristianismo. Pode ser que tenha alguma outra pergunta, algum outro fiel da balança que esta pessoa vai escorregar. Mas ela primeiro tem que declarar, acima de tudo, Jesus é Deus, Jesus é homem. E não é 50% homem, 50% Deus, não. É 100% homem, 100% Deus. Nós vamos ver alguma coisa sobre isto. Quando se nega esta doutrina, a pessoa ou o grupo é anátema e não deve ser recebido como pertencente à nossa fé. Então, no sermão de hoje, ao falarmos sobre a encarnação de Deus, nós mostraremos que foi o próprio Deus que se fez carne, embora não Deus o Pai. Os testemunhos de Jeová dizem assim, não, mas se Jesus é Deus, então o Deus Pai que se fez carne foi o Pai que morreu na cruz? Não. Não confunda, irmãos, pessoa com Deus. Pessoa da Trindade com a divindade da pessoa. Vou explicar isso para os irmãos. E usando as palavras de Santo Atanásio, que escreveu o credo chamado atanasiano. Ele escreveu este credo para defender a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a humanidade de Cristo. Ele diz assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, todavia somente há um Deus e não três deuses. Ele diz, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, mas não há três senhores, há um só Senhor. E ele diz, o Pai não é o Filho, e nem o Filho o Pai. O Filho não é o Espírito, e nem o Espírito é o Filho e nem o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. Cada pessoa é distinta uma da outra. O Pai não é o Filho e nem o Espírito. O Filho não é nem o Pai nem o Espírito. O Espírito não é nem o Pai nem o Filho. Mas cada um deles é Deus. Então entenda, na Trindade há uma única divindade, mas há três personalidades. Como pessoa, o Pai é diferente do Filho, mas como Deus eles são iguais. Como pessoa, o Filho é diferente do Espírito, mas como Deus eles são iguais. É isto que quer dizer a doutrina da Trindade. Então, quando nós falamos que Deus se fez carne, não nos referimos a Deus Pai e nem ao Deus Espírito. Nós nos referimos ao Deus Filho, porque foi o Deus Filho que foi estabelecido na comunhão da Trindade, desde a eternidade, que haveria de se fazer carne no meio dos homens. Irmãos, isto não foi feito depois que o pecado entrou no mundo, não.
As pessoas falam assim, depois que o homem pecou, Deus teve uma ideia. Agora, aí foi lá e conversou com Jesus. Eu já vi pregador falar isso, pregador famoso, tá? Pregador famoso falar assim, que depois que o homem pecou, que o diabo se rebelou, foi lá e fez o homem cair. Aí Deus olhou assim no céu, falou, e agora? O homem pecou, tem que fazer alguma coisa. Miguel, vem aqui, Miguel. E aí Miguel veio e Deus perguntou, você vai ter que ir para morrer por este povo. Eu não vou, Senhor, eu não vou. Imagina, um anjo se rebelando contra Deus, né? E está lá até hoje. E aí vem, Gabriel, por favor, me ajude. O homem pecou. Eu preciso de alguém que vá lá resgatar a humanidade. Gabriel, Senhor, eu não vou. Aí Deus olhou para Jesus e falou, você vai ter que ir. Olha que absurdo. Isso é um tremendo absurdo, isso é uma blasfêmia, isso é uma confusão, isso não é cristianismo. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando falamos que Deus se fez carne, falamos não do Deus Pai, não do Deus Espírito, e sim do Deus Filho. E nós veremos também que este Deus Filho, Jesus Cristo, quando se fez carne, foi um homem pleno e perfeito, um homem verdadeiro e normal. Aí você diz, não pastor, ele não pode ser normal porque os homens normais pecam. E eu digo para você que não. O homem normal não peca. O que peca é o anormal. Porque Deus não criou o homem para pecar. E o que Deus cria é que é normal. Agora, quando o pecado entrou no mundo, se tornou tudo anormal. Por isso que o homem peca. Então Jesus foi um homem normal. Ele não pecou. E finalmente nós vamos ver também nesta mensagem por que Deus se fez carne. Primeira coisa, vejamos a divindade de Jesus Cristo. Jesus sempre foi Deus. Aqui neste versículo, 1 Timóteo 3,16, apesar de Paulo não falar sobre a divindade do Filho, nesta parte do cântico, todavia, o termo, quando nós lemos, foi manifestado, quando Paulo diz aquele que foi manifestado, Paulo está falando muito mais do que o que a gente pode imaginar. Esta palavra manifestado, jamais Paulo usaria esta palavra para se tratar de um homem comum. Paulo jamais usaria esta palavra manifestado, aquele que foi manifestado, se este homem que nasceu um dia na manjedoura fosse um homem qualquer, fosse um homem como todos os outros homens. Por que o apóstolo Paulo falaria manifestado na carne, se todos os homens nascem em carne? Qual que é o segredo então? Para que repetir uma coisa que todo mundo já sabe? Quando você nasceu foi em carne, quando eu nasci foi em carne, todo ser humano nasce em carne. Então por que, se Jesus fosse um homem comum, se ele não fosse Deus, Paulo diria esta expressão, que ele foi manifestado na carne? Todos os leitores iam olhar e dizer, Paulo, você está fazendo aqui repetições desnecessárias, nós já sabemos que todo homem vem em carne. Paulo não diria desta forma. O verbo grego phanerou é devidamente aplicado a Cristo como sendo a manifestação de Deus entre os homens. Para que falar de uma manifestação na carne se todo homem vem em carne neste mundo? Só faz sentido Paulo ter usado esse termo se Jesus for Deus mesmo, sendo manifesto em carne, como Paulo diz também naquela passagem cristológica que nós cantamos aqui agora, Filipenses 2, 6 a 11. Ele diz que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. As manifestações de Cristo, meus irmãos, veja, quero trazer sua mente agora para antes disto, antes de Jesus se fazer carne. Como eram as manifestações de Jesus entre os homens? Os irmãos sabiam que Jesus se manifestava entre os homens mesmo antes dele se fazer carne? No Antigo Testamento, nós temos aquilo que a teologia chama de cristofania. A palavra fanos, ou a palavra fania, é manifestação. E quando fala cristofania, são as manifestações de Cristo antes dele se encarnar. Era um prelúdio da sua manifestação em carne. Os irmãos que leem o Antigo Testamento lembram de que em algumas referências você lê o anjo do Senhor, não é verdade?
que o anjo do Senhor apareceu para não sei quem, o anjo do Senhor isto e aquilo, o anjo do Senhor aquilo outro. Ele era Jesus Cristo. Tanto que em algumas Bíblias ele aparece com a letra maiúscula, anjo com A maiúsculo, do Senhor com S maiúsculo. Então aquilo se trata de Jesus Cristo. Vou dar alguns momentos em que este homem apareceu. Em Josué 5, do 13 ao 15, ele aparece a Josué antes da derrubada de Jericó. Josué está pronto para invadir a cidade de Jericó, a primeira cidade de Canaã. E então aparece um homem para ele com a espada na mão. E Josué, como era um homem de guerra, general do exército de Israel, na época de Moisés, agora líder de todo o povo, ele encara aquele homem que aparece para ele com a espada na mão também e diz: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E então Jesus responde para ele: não, eu sou príncipe do exército de Deus, tira a sandália dos teus pés. E Josué então se curva e a Bíblia diz que o adora. Anjo não recebe adoração. Em Apocalipse, o apóstolo João ele tenta adorar o anjo que mostrou o Apocalipse para ele 2 vezes. E o anjo diz: não me adore, adore a Deus. Se algum anjo receber adoração, é anjo de Satanás. Porque anjo de Deus não recebe adoração. E quando este anjo que aparece para Josué, Josué se curva diante dele e o adora, ele recebe. Por quê? Porque ele é Deus, ele é Jesus. Ele é chamado anjo do Senhor. Em Juízes 13, ele aparece para a mãe de Sansão. E diz para ela que ela ia ter um filho. E então ele dá todas as normas e as orientações para aquela mulher, dizendo: não passe a navalha na cabeça deste menino nunca, porque ele será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Sansão não escolheu ser um nazireu separado. Deus que o escolheu para ser um nazireu. E aquela mulher estava sozinha no campo, corre para casa e conta para o seu marido: olha, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que eu vou ter um filho e tal. E ele: olha, vamos voltar no campo. Fazem uma oração, voltam no campo e dizem: Deus, se é mesmo da tua vontade e da tua parte, que este anjo apareça novamente para nós dois dessa vez. E o anjo aparece para os dois e diz as mesmas palavras. E então Manoá, o pai de Sansão, ele vai fazer um sacrifício para o anjo. E quando ele está oferecendo o sacrifício e sobe aquela fumaça, o anjo do Senhor começa a subir naquela fumaça. Um prelúdio da ascensão de Jesus, quando Jesus foi numa nuvem para o céu. E então Manoá pergunta para aquele anjo: qual é o teu nome, para que quando se cumprirem as tuas palavras, nós te honremos? E o anjo responde para ele: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E lá em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Aleluia! Era o próprio Jesus Cristo que estava ali anunciando o nascimento de Sansão. E talvez uma das passagens mais conhecidas do Velho Testamento, em que Jesus apareceu, embora não tenha dito nada que esteja escrito, foi na fornalha com os 3 jovens. Nabucodonosor joga os 3 jovens na fornalha por não quererem adorar a sua estátua. Em 3:25 de Daniel, é dito que quando o rei olha para dentro daquela fornalha, ele não vê apenas os 3 jovens que ele havia lançado, mas ele vê também um 4º homem, cujo aspecto era semelhante ao Filho dos deuses. Veja, Jesus apareceu naquela fornalha com aspecto, ele aparece do aspecto que ele quiser. E ele apareceu com um aspecto que quando o olho de Nabucodonosor batesse nele, Nabucodonosor instintivamente reconheceria ele como Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Jesus. Foi Jesus que esteve com os 3 jovens na fornalha. Algumas falas também dos autores da Antiga Aliança mostravam que Jesus já existia, ele era pré-existente, ele já estava com Deus. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Na criação do homem, Deus diz no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Os irmãos acham que se Deus fosse uma só pessoa, que não tivesse Pai, Filho e Espírito Santo, Deus ia falar no plural para quê? Deus estaria falando consigo mesmo. Ele ia dizer: farei o homem conforme a minha imagem, não é? Se fosse ele sozinho. Mas ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus diz: façamos no plural.
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já era uma amostra de que Deus, ele não existia sozinho. Ele é um Deus, mas 3 pessoas. Na queda do homem, depois que Adão peca, lá no jardim, Deus diz em Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós. Deus não está falando com anjos. Deus está falando consigo mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele diz, eis que o homem se tornou como um de nós. Na construção da Torre de Babel, quando Nimrod e os homens rebeldes estão construindo a torre, Deus diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Tudo no plural, Gênesis 11, versículo 7. E quando Deus aparece para Isaías, que Isaías é purificado ali com aquela brasa do altar, os irmãos conhecem a história, a voz de Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? Singular. Mas no final ele diz, quem há de ir por nós? Plural. Essa fala no plural mostra a majestade divina e também mostra pluralidade da pessoa na divindade. Outras provas do Antigo Testamento da divindade de Jesus Cristo, meus irmãos, de que Jesus era Deus. Veja que o fato de Jesus ser Deus, as provas de Jesus ser Deus não estão apenas no Novo Testamento. Elas também estão no Antigo Testamento. Todas estas que eu estou falando já mostram que Jesus já existia. Agora, uma das provas que Jesus é Deus desde a eternidade, no Antigo Testamento, são os salmos messiânicos. No Salmo 2, verso 7, a voz de Deus diz assim, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Deus está dizendo que ele tem um filho. E como nós sabemos, este Salmo 2, ele não é sobre Davi. Não é. Porque as características do rei, Salmo 2 fala sobre um rei, não é? Salmo 2 fala sobre um rei. Mas as características deste rei que o Salmo 2 fala, são características de rei eterno. Davi não era eterno. E no final ainda diz assim, beijai o filho, para que ele não se ire, e venha sobre vocês a sua ira e a condenação. O salmista está dizendo que Deus tem um filho, e que Deus disse, eu te gerei, tu és o meu filho. Isso quer dizer que o Filho de Deus tem a natureza de Deus, ele tem a genética de Deus. Homens geram homens, Deus gera Deus. E Jesus Cristo reinará para todo sempre. Salmo 110, verso 1, Davi diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo de teus pés. Você acha que Davi estava falando dele? Num debate que Jesus teve com os fariseus e saduceus, quando ele entrou na entrada triunfal de Jerusalém, os homens faziam muitas perguntas para Jesus, e Jesus respondia algumas, não respondia outras, por causa da incredulidade deles, mas Jesus resolveu fazer uma pergunta para aqueles homens, os estudiosos da lei, e Jesus pergunta para eles assim, quem é o filho do homem? Com relação a Davi, ele é o quê? Aí os homens respondem, ele é filho de Davi, porque os estudiosos da época de Jesus diziam que o Messias era filho de Davi. E Jesus então, para confundi-los, Jesus fala, se ele é filho de Davi, como é que ele disse, aí Jesus cita esse Salmo 110, como é que ele disse, ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Se Davi chama ele de Senhor, como ele pode ser seu filho? E todos se calaram, ninguém podia ter respostas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus Cristo, quando diz lá no Apocalipse que ele é a raiz de Davi, os irmãos já leram isso? Que Jesus é a raiz de Davi? Você já parou para pensar o que é a raiz de Davi? O que é a raiz de uma árvore? É de onde brota a árvore. A árvore vem da raiz, não é a raiz que vem da árvore. Primeiro é formada a raiz, para depois vir a árvore. Quando diz que Jesus é a raiz de Davi, é Davi que veio de Jesus, não é Jesus que veio de Davi. E da mesma forma este salmo, Isaías também, como nós já citamos, 9:6, diz que o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Olha o nome de Deus aí. Um menino nos nasceu e o seu nome será Deus? Aleluia. Como que os testemunhos de Jeová podem escapar disso? E em uma outra passagem, 7:14, Isaías diz também,
ele diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vários textos no Antigo Testamento mostravam duas coisas: que Jesus é Deus e que Jesus ia se fazer homem. Agora é no Novo Testamento que a revelação máxima de Deus é manifesta na pessoa do Filho. Os apóstolos reconheceram isto e João escreve sobre a sua divindade em João 1, verso 1, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E na sua carta ele não deixa dúvida alguma. 1 João 5,20 ele diz: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os testemunhos de Jeová, eles torcem toda a Bíblia. Todas as passagens que falam que Jesus é Deus, eles trocam. Eles dão um jeito de inverter. Quando diz, por exemplo, em João 1, verso 1, que Jesus Cristo, o Verbo, era Deus, eles colocam na Bíblia deles, sabe como? O Verbo era um Deus, e põe D minúsculo. A blasfêmia dos testemunhos de Jeová está na própria Bíblia deles. E eles fazem isso para não admitir que Jesus é Deus. Mas eu mostrei para um deles, dentro da própria Bíblia deles, em 1 João 5,20, e este versículo eles esqueceram de torcer, e eu mostrei para eles que em 1 João 5,20, na Bíblia deles, diz que nós estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse versículo eles não trocaram. Então, na própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová, há um versículo claríssimo mostrando que Jesus é Deus. O próprio Cristo atestou que era Deus quando ele disse no Evangelho de João por várias vezes: eu sou. Em João 8,24, João 8,28, João 8,58, Jesus Cristo disse várias vezes: eu sou. Nós sabemos que este é o nome de Deus que ele revelou a Moisés. Êxodo 3,14. Moisés perguntou para Deus: quando os filhos de Israel me disserem, quem é que te enviou? Que eu responderei, qual o teu nome? E Deus disse: diz aos filhos de Israel, eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou. Que Jesus é a revelação clara do Pai, está abertamente escrito em João 1, verso 18. Está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o fez revelar. Algumas Bíblias está escrito o Filho unigênito, mas algumas versões está escrito o Deus unigênito. Ou seja, Jesus é Deus. Ele é que revelou o Pai, porque ele estava no seio do Pai. E ele saiu do Pai e veio para nós, fazendo-se homem. E também o autor aos Hebreus, ele diz, Hebreus 1, verso 3, que ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O apóstolo Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Preste atenção neste versículo, Colossenses 2,9. Olha o que Paulo diz: em Cristo habita corporalmente. Então Paulo está dizendo que Cristo é um corpo. Toda a plenitude da divindade. Então Paulo está dizendo que Jesus é Deus. Há duas declarações em Colossenses 2,9. Que Jesus é homem corporalmente e que ele é Deus. Toda plenitude. Plenitude é a completude, a totalidade da divindade habita no corpo de Jesus. Por isso, quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito Santo aqui. Não. Você está achando que vai ver três lá no céu? Eles não são três deuses. Você não vai ver três deuses. Eles são apenas um Deus. Você só vai ver um Deus. E o Pai é Espírito, ele não tem corpo. João 4,24, Jesus diz para a mulher samaritana: Deus é Espírito, como é que você vê Deus? E o Espírito Santo também é Espírito, como é que você vê o Espírito? Mas Jesus, ele é homem, é Deus e homem. Então quando você chegar no céu, você vai ver um só, que é Jesus. E nele, você vai ver toda a plenitude da divindade. Nele você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo dentro dele. Ninguém jamais viu a Deus. Lembra? João 1,18.
Ninguém jamais viu Deus, nem vai ver. Os anjos nunca viram Deus, irmãos. Ah, não, o anjo vê Deus, porque o anjo... Ninguém pode ver Deus. Para ser uma pessoa não precisa ter um corpo. Para ser uma pessoa precisa de pelo menos 3 características: razão, emoção e vontade. E Deus tem essas 3 qualidades: razão, emoção e vontade. Quando diz que Deus nos fez segundo sua imagem e semelhança, não está falando de aparência física, mas dessas 3 características. O homem também tem razão, emoção e vontade. Finalmente, podemos admitir a divindade de Cristo pelos atributos que ele tem e que pertencem exclusivamente a Deus. E por isso ele também recebe adoração. Vejamos, Jesus nunca negou que alguém o adorasse. Se ele não fosse Deus, se Jesus não fosse Deus, ele seria um impostor, porque ele estaria roubando a glória do seu Pai. Veja, Jesus Cristo disse para o diabo no deserto da tentação a seguinte fala: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E se Jesus recebe adoração e não é Deus, ele estava mentindo para Satanás. Então ele estava igual a Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Mas aí vem um discípulo e adora Jesus, ele aceita. Se ele não fosse Deus, ele não podia aceitar. Ele não tem que ser honesto. Se ele é honesto consigo mesmo, então ele diz para o discípulo: olha, levanta, adora Deus, não adora mim. Está entendendo? Faria igual o anjo fez com João no Apocalipse. Mas Jesus nunca negou a adoração de ninguém. Todos que aproximaram dele para adorar, ele recebeu. Por quê? Porque ele é Deus e ele sabe disso. Só o testemunho de Jeová que não sabe. Até o diabo sabe que Jesus é Deus. Porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,10 que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é adoração. Vai ter que adorar. Os próprios demônios, quando entravam no corpo de pessoas na época de Jesus, quando viam Jesus, eles se lançavam de joelhos no chão e o adoravam. Até o diabo sabe que Jesus é Deus. Jesus recebeu a adoração dos magos do Oriente desde criança, Mateus 2, 2 e 11. Jesus recebeu a adoração dos seus discípulos quando andou sobre as águas, Mateus 14, 33. Quando Jesus andou sobre as águas, as tempestades começaram a se acalmar. E Pedro afundando, Jesus Cristo pegou ele, trouxe de volta para o barco. Todos os 12 se curvaram e adoraram a Jesus. Na primeira vez que Jesus estava com eles no barco, em Mateus 8, a tempestade bateu no barco e Jesus estava o quê? Dormindo. Eles acordaram: mestre, tem piedade de nós, porque não te importa que as ondas venham destruir o nosso barco? Jesus acordou e disse para a tempestade: acalma-te, faça silêncio. E tudo se acalmou. Os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas no capítulo 14, quando eles estão na mesma situação, tempestade, e eles no barco de madrugada, e Jesus vem andando sobre as águas, que ele estava vindo do monte orando com seu pai, ele vem andando sobre as águas, e os discípulos gritam: é um fantasma, nós vamos morrer. E Jesus diz: tenham bom ânimo, não temais, sou eu sou, não é? É Deus. E Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu ande. Jesus disse: vem. E ele desceu e caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. E quando ele reparou na força do vento e no movimento das águas, ele duvidou e afundou e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus pegou a Pedro, tirou de dentro da água e caminhou com ele até o barco. E quando colocou lá dentro, os discípulos não ficaram perguntando como da primeira vez: quem é este? Não. Mateus 14, 33 diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Na primeira vez eles perguntaram, na segunda eles já sabiam que se tratava de Deus. Que maravilha. Jesus Cristo, ele é adorado pelos anjos. Hebreus 1, verso 6, o autor aos Hebreus diz que o próprio Pai colocou o seu Filho num pedestal e ordenou a todos os anjos, dizendo: todos os anjos de Deus o adorem.
todos os anjos de Deus o adorem. Em Filipenses 2,10 já citamos, toda criatura adorará o Senhor. Jesus revelou que ele tinha os atributos de Deus quando esteve na terra. Eu pergunto aos irmãos, algum ser humano é onisciente, irmãos? Algum ser humano conhece todas as coisas? Algum ser humano consegue ler o pensamento das pessoas? Mas Jesus Cristo sim. Ele revelou-se onisciente quando conhecia o pensamento dos homens. Marcos 2, verso 8. Alguns homens estavam ali murmurando de Jesus porque ele perdoava pecados. E eles não falaram nada, eles só pensaram. Quem é este aí que pode achar que perdoa pecados? Só pensaram. E Jesus disse para eles assim, qual que é mais fácil, perdoar o pecado deste paralítico ou ordenar que ele ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, levanta, toma teu leito e anda. E aquele homem pegou, levantou e andou. Jesus provou duas coisas ali, onisciência e onipotência. Onisciência porque conheceu o pensamento dos caras que estavam murmurando. E onipotência porque mandou aquele paralítico levantar e a enfermidade não pôde resistir. Ela teve que sair e ele levantou e andou. Ele é Deus. Jesus também mostrou onisciência quando viu Natanael debaixo da figueira. Natanael disse para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando chegou perto de Jesus, Jesus falou, antes que Filipe te chamasse, eu te via sentado debaixo da figueira. E Natanael caiu de joelhos, meu Deus, tu és verdadeiramente o Messias. Aleluia. João 1,48. Em João 6,64, Jesus sabia quem é que o havia de trair. As pessoas acham que Judas foi um acidente de percurso dentro do ministério de Jesus. Não, meus irmãos. Judas foi um homem escolhido para trair Jesus. Não tinha nada por acaso. Tudo estava predeterminado por Deus e Jesus sabia. Quando ele escolheu Judas, ele escolheu e falou, vou chamar agora o homem que vai me trair. E chamou. Entre outras manifestações do atributo de Jesus, sua onipotência foi revelada quando ele dominou elementos da natureza, já falamos das tempestades, quando ele transformou água em vinho. Irmãos, água não tem carbono. Água ela só tem hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Jesus Cristo transformou água que não tem carbono em vinho, que é completamente lotado de carbono. Por isso que ele fermenta. Como pode isso? Quando Jesus curou enfermos, inclusive cego de nascença, os irmãos lembram em João 9? As pessoas ficaram abismadas e gente, nós já vimos história de cego voltar a ver, mas cego de nascença alguém curar, isso é inédito em Israel. Jesus ressuscitou mortos, agora a maior prova é quando ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, porque ele demonstrou poder sobre a morte. Ele demonstrou que a ele pertence a imortalidade pelo século dos séculos. Jesus Cristo é Deus. Esta é a primeira parte do que o apóstolo quer falar aqui no verso 16, quando ele diz manifestado. Manifestado quer dizer que para ele vir em carne e se manifestar como carne é porque ele não era carne. Os teólogos eles têm uma frase que diz assim, Jesus nunca deixou de ser quem era para tornar-se o que não era. Entendem a frase? Vou repetir. Jesus nunca deixou de ser quem era para tornar-se o que não era. Nunca deixou de ser Deus para se tornar homem. Antes de Jesus nascer do ventre de Maria, ele não era carne. Não. Todas as manifestações que nós vimos aqui na pregação de hoje, do Antigo Testamento, essas manifestações eram epifanias, teofanias, cristofanias, ou seja, era a forma, ele tomava uma forma humana, mas ele não estava ali como homem, ele era apenas uma forma. Mas quando ele vem no ventre de Maria, ele assume todas as nossas características.
Se antigamente, na antiga aliança, Jesus estava ali, por exemplo, vamos dar o exemplo da fornalha, né? Jesus estava na fornalha ali com os 3 jovens, na mesma hora, se ele quisesse, ele podia estar em Jerusalém, porque os 3 jovens estavam na Babilônia. Na mesma hora, se ele quisesse, ele podia estar em qualquer outro lugar do mundo, porque ali não era ele feito carne. Ali era apenas a sua manifestação, uma forma humana, mas não era ser humano. Era Deus na forma humana. Agora aqui não. Quando Jesus se faz homem, não é somente Deus na forma humana, é mais do que isso. É Deus na carne humana. É Deus agora limitado. Jesus Cristo, em carne, ele não poderia, quando estava na terra, estar em 2, 3, 15 lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia. Na sua forma humana, não. Porque ele se limitou. Ele assumiu as limitações do ser humano. Nós não somos onipresentes. E Jesus, quando veio em carne, ele também não ficou onipresente. Embora em espírito ele pudesse saber o que estava acontecendo em todo lugar, mas ele limitou-se a isso. Ele não quis tomar a prerrogativa de sua divindade enquanto esteve na terra. É isso que eu quero dizer aos irmãos, que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu Filipenses 2,6. Embora sendo a forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O apóstolo Paulo ele está querendo dizer que Jesus, sendo Deus, ele não achou que devia se aproveitar de sua divindade enquanto esteve na terra. Já pensou Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto? E o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Ele só estava tentando lançar dúvidas no coração de Jesus: se tu és filho de Deus. Mas Deus já havia dito alguns momentos antes, no batismo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha dúvida que ele era filho de Deus. Mas o diabo ele vem para semear dúvida. E ele diz: transforma então estas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Jesus podia transformar. Mas se Jesus transforma uma pedra em pão, todo o propósito da sua ida para o deserto, da tentação, do seu jejum, de que o Espírito o impeliu para lá, todo o propósito cairia por terra. Porque ele foi para lá para depender do Pai. Ele não foi para lá para depender do seu próprio poder, porque ele poderia transformar todo o deserto em pão se ele quisesse. Mas ele não usou. Meu professor dizia que Jesus Cristo estava vestido com armas divinas, todo cheio de armas divinas lá no deserto. E o diabo, ao tentar lutar contra Cristo, Cristo não usou nenhuma de suas armas divinas. Jesus apenas falou: vem na mão, vou te vencer como homem. Não vou usar nenhuma das minhas armas divinas para você não ficar dizendo que, me venceu porque é Deus. Não, vem na mão. Eu estou cheio de arma, eu vou bater em você com a mão. Vem aqui. E de fato, Jesus Cristo, ele não usou nenhum poder em benefício próprio enquanto esteve na terra. Por isso, irmãos, nunca negue que Jesus é Deus. Não vou continuar esta mensagem hoje, porque ainda tenho mais 2 coisas para falar sobre este versículo, sobre só esta frase: aquele que foi manifestado na carne. Primeiro, hoje eu falei sobre o manifestado. Manifestado porque é Deus. No próximo domingo nós iremos falar da carne de Jesus, do corpo de Jesus. Nós vamos falar de sua humanidade. Hoje falamos de sua divindade. Vamos falar de sua humanidade. E vamos concluir com: por quê? Por que Deus se fez homem? E então, queridos, por hoje, eu quero encerrar dizendo uma coisa para os irmãos. Este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, estabeleceu desde a eternidade que o Filho seria homem. Um determinado dia. Quando a Bíblia fala em Gálatas 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Ou seja, Deus estava contando o tempo. Quando encheu, não tem aquela ampulheta que fica caindo a terrinha assim e tal, até encher ali, esvaziar a parte de cima? Pois é. Quando encheu o tempo, Paulo diz isso. Lá no grego, dá essa ideia. Quando encheu o tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Jesus já era Deus.
Jesus já existia com Deus. Sempre Jesus existiu, mas ninguém nunca viu ele. Como ninguém nunca viu o Pai e nem vai ver. Como ninguém nunca viu o Espírito Santo e nem vai ver. O Filho também ninguém via. Os anjos estavam lá, mas ninguém via. Os homens foram criados a partir de Adão e Eva, mas ninguém podia ver. A não ser nas teofanias, como eu expliquei. Quando Deus apareceu para Abraão, apareceu Deus e 2 anjos. Tudo em forma humana. Tanto que Abraão, ele achou que eram peregrinos e disse: fiquem aqui na minha casa, vou preparar aqui um alimento para nós. E então Deus falou com Abraão que ia destruir Sodoma. Mas Abraão se preocupou porque o sobrinho dele morava lá. Então aqueles 2 anjos, que também estavam em forma humana, os irmãos podem ver lá em Gênesis, eles comeram do bolo, da carne que Abraão preparou para eles, eles comeram. Mas não eram homens, não estavam em carne, era uma teofania, eram aparições de Deus para falar aos homens naquela época, antes de se fazer carne. Os 2 anjos foram para Sodoma para falar com Ló, para tirar Ló de lá, enquanto Deus ficou com Abraão em sua casa. Isso já era maravilhoso, mas muito mais maravilhoso foi Deus se fazer um de nós. Foi Deus assumir a nossa carne. Então eu quero dizer para os irmãos, o Criador de todas as coisas, sublime, supremo, superior, excelso, verdadeiro, santo, inatingível, este não olhou nenhuma limitação, não olhou nenhuma barreira para vir à terra e se fazer um de nós. Por isso Paulo diz, Filipenses 2:3, nada façais por contenda e nem por vanglória, mas por humildade. E no 5 ele fala, tenham em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, que estava lá e veio para cá. Então eu quero dizer hoje para os irmãos, este grandioso Deus, este Senhor que nós servimos hoje, Ele é Deus desde sempre. Mas um dia Ele se fez carne por amor de nós. E nós vamos ver isso na próxima mensagem. Exalte a Deus por sua divindade. Exalte a Deus por Ele ser um Deus apenas, mas que Ele é 3 pessoas. É Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Eles têm comunhão entre si desde a eternidade. Tem pessoas, Deus criou o homem e os anjos porque Ele estava muito sozinho. Deus nunca foi sozinho. Deus sempre foi completo. Deus tinha um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. Ele nunca precisou de nada. Ele nos criou para a sua glória, mas a glória dele já existia. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesta noite.